Pare tudo o que você está fazendo agora e preste muita atenção no que eu vou lhe falar. Quer dizer, não pare de assistir o vídeo, pare só de fazer as outras coisas, tudo bem? Então, eu quero te fazer uma pergunta que você terá 7 segundos para responder. Não vale perguntar para a pessoa que está do lado, nem dá tempo de buscar no Google. Quem é Jesus para você? Repetindo, quem é Jesus para você? Muito bem, esse é mais um Desperta Mocidade, uma série voltada para o público jovem, mas obviamente pode ser assistido, curtido e compartilhado por todo mundo. Uma série que não é profecia, mas que veio para edificar, para exortar e para consolar a vida do cristão. E aí, você já pensou na pergunta que eu te fiz? Quem é Jesus para você? Hoje eu quero falar com você sobre identidade. É uma questão fundamental de se discutir no momento em que nós estamos vivendo. Mais precisamente, a identidade do Senhor Jesus Cristo. Porque para a gente descobrir a nossa identidade, é preciso a gente, primeiramente, entender a identidade de Jesus. Ter uma compreensão melhor sobre a pessoa dele, sobre o relacionamento que é possível ter com esse nosso Senhor que é tão maravilhoso. Com o progresso dos meios de transporte e de comunicação, o mundo ficou muito menor, ou pelo menos o tempo em que você leva para ir de um lugar ao outro é muito menor. E a comunicação então nem se fala, já que parte dela hoje é feita em tempo real. E aí a gente vem a trazer uma questão fundamental nesse momento. No meio de tanta comunicação, de tantas formas de produzir, hoje você com seu smartphone, você pode publicar um texto, publicar um vídeo, ou até mesmo fazer o seu próprio filme ou documentário. Mas fica a pergunta, quanto disso é verdadeiro? Atualmente se fala muito em diversidade, se fala muito em inclusão e se fala muito em tolerância. Mas o que a gente vê na maioria das vezes é que há um trabalho de alienação das pessoas para fazer a mente das pessoas e conduzi-las por caminhos tortuosos de ideologias, de doutrinação, de coisas que não têm nada a ver de fato em fazer o bem à humanidade ou à sociedade. Antes é só um processo de emburrecimento das massas para você poder tornar essas massas manipuláveis. Tal como foi nos tempos dos judeus que gritaram para crucificar Jesus, ou mesmo dos romanos que acreditaram que os cristãos haviam incendiado Roma. Não passa de um processo de tornar as pessoas massa de manobra, e aí a gente vem novamente trazer a pergunta em pauta. Você conhece de fato Jesus? Quem é ele para você? Você pensou na resposta, você já sabe respondê-la? Mas aí você pergunta, pastor, o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu te falo que tem tudo a ver. Quando lemos Mateus capítulo 16, ali a gente encontra Jesus tendo um diálogo com seus discípulos. E nesse diálogo Jesus pergunta para os discípulos o que as pessoas pensam a respeito dele. E aí os discípulos vão trazer uma diversidade muito grande de informações. E ele pergunta ali o que as pessoas pensam. Então eles dizem, olha, uns falam que é João Batista, outros dizem que é um dos profetas, outros dizem que é Elias, e assim cada um foi dando uma opinião daquilo que já tinha ouvido. E aí Jesus, após provocar esse raciocínio neles, pergunta novamente, e vocês? Quem acham que eu sou? E é então que Pedro toma a palavra e ali ele faz uma das mais belas declarações que nós encontramos na Bíblia. Ele diz que Jesus ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia! Ora, dali em diante, Jesus começaria a ensinar questões muito mais difíceis para os seus discípulos. Ali começaria
ali começaria a formação, a constituição da igreja, ensinos sobre liderança, ensinos sobre servir uns aos outros, sobre cada um tomar a sua própria cruz e seguir. Mas para dar esse passo a mais, Jesus precisava saber uma coisa dos seus discípulos. Será que eles estavam prontos para dar esse passo a mais? E aí onde ele quer saber qual é a opinião deles a respeito da sua pessoa. Quando a gente para pensar sobre isso, a gente percebe uma coisa importante, que o cristão ele precisa avançar, mas ele não pode sair atropelando o processo de formação. Ele precisa ter convicções estabelecidas para poder seguir adiante. O jovem precisa ter uma identidade, ter uma personalidade. Por isso eu trouxe essa questão à discussão. Você tem uma identidade, ou melhor, de onde vem essa identidade para a sua vida? Por isso que é importante a pergunta sobre saber quem é o Senhor Jesus Cristo. E Pedro sabia. Pedro disse, olha, o Senhor é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Que palavra extraordinária, meus amigos. Que palavra extraordinária. Mas quem poderia dizer a Pedro essas palavras, senão o próprio Deus? E ali Jesus toma a palavra novamente e diz, Pedro, tu és bem-aventurado, Pedro, porque não foi carne, não foi sangue, foi o próprio Deus quem te revelou estas palavras. Sabe, jovens, está muito difícil se manter firme, se manter fiel a uma palavra, a uma declaração dessas. Mas é preciso você continuar crendo. Quando nós paramos para pensar sobre as palavras de Pedro, nós percebemos o quanto que é necessário a gente andar em convicção com o nosso Deus, porque nós vivemos em um século onde as pessoas já não sabem mais o que declarar. Então é por isso que eu trouxe a discussão, a questão da informação. Qualquer pessoa hoje pode falar o que quiser na internet, em uma revista, na TV ou pessoalmente. Aliás, esta tem sido a tática de Satanás. Ele disseminar uma diversidade de conceitos e informações, porque isso faz com que o relativismo tome conta da sua vida e você começa a viver achando que tudo está certo, ou que tudo é relativo, ou mesmo que todos os caminhos levem a Deus. Mas a verdade, ela é uma só, ela é fundamental e é a verdade que Pedro declara ali na presença dos outros discípulos. Então, não importa o que as pessoas falam, não importa se essa pessoa tem um título, se ela é popular, o que ela diz é baseado na vontade dela do que ela gostaria que fosse certo, mas não significa dizer que é certo. Por isso, é necessário que você, jovem, tenha identidade própria. E melhor, que você saiba de onde vem essa identidade. Pedro, ele ratifica essas palavras que ele disse para Jesus aí, mas de uma forma ainda mais precisa, quando ele é questionado mais à frente pelo próprio mestre sobre se ele pretendia deixar o Senhor. E ele diz, não, Senhor, para onde eu iria se só tu tens as palavras de vida eterna? E isso, jovem, vale para mim, vale para você. Né? Não só o jovem, mas de todas as idades que está assistindo a esse vídeo. Para onde nós iremos se o único que tem as palavras de vida eterna, se o único que garante vida após a morte, se o único que nos dá convicções verdadeiras é o próprio Cristo, o próprio Deus que fez tamanha revelação ao apóstolo Pedro? Então eu quero completar essa palavra dizendo para você 3 coisas fundamentais. A primeira delas é a seguinte: você precisa compreender a identidade de Jesus e qual que é o propósito dele para nós. E isso só quem pode fazer é o próprio Deus, revelando através do seu Santo Espírito e da Bíblia Sagrada. Segundo, você precisa ter identidade bem definida. Você precisa saber quem você é. Né? Hoje em dia, o jovem tem medo de discutir sobre a sua fé. A gente ensina a criança, ela cresce
aprendendo sobre Deus, sobre céu, sobre criação, sobre tantas coisas, mas aí ela chega na escola, na primeira frase do professor, ela já se rende como a semente que nasceu entre os espinhos, ela é sufocada ali e já não dá mais frutos. Você precisa ter uma identidade definida, ter convicção a respeito dessa identidade. E terceiro, é importante romper com a cultura do secularismo e do mundanismo. Não deixe o fermento da dúvida atrapalhar a sua fé e as suas convicções. Tal como o apóstolo Pedro, que você possa declarar que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, e que só Ele tem as palavras de vida eterna. E isso não somente em palavras, mas você precisa crer de todo o coração e viver de acordo com esta convicção. Dito isto, eu desejo a você determinação, eu desejo a você convicção, eu desejo a você perseverança. Não deixe que as coisas deste mundo abalem a sua identidade. Não se confunda com opiniões distorcidas, distante da palavra de Deus. Diversidade, intolerância e tantas outras palavras estão na moda, mas a verdade permanece para sempre. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.